Merivaldo vem para cá agora, por gentileza. Vamos receber o Merivaldo Brito, ele que é da MB Soluções. Meu nome é Merivaldo Brito, né? Eu acho que aqui eu vou falar um pouco de número, mas eu vou falar pelo menos de prospectiva na questão da mão de obra para 2023, né? A gente falou bastante, o Everton apresentou aí bastante sobre números, o colega também é o primeiro, acho que são números valiosos e números que a gente tem que, igual o Everton falou, a gente tem que aprender a trabalhar, né? Parabéns, Everton, a questão da potência de energia e de potência gerada, é totalmente diferente. E eu sempre falo, né, que o pessoal por muito tempo, Everton, separou o setor solar do setor energético, né? Então eles comemoram o setor solar como se não estivesse no contexto do setor elétrico, é incrível. Mas vamos falar um pouquinho dessa contextualidade. Eu vou falar um pouco diferente dos colegas, né? Minha parte aqui, eu comecei como eletricista de distribuição, trabalhei como integrador também, atuei bastante na indústria 4.0, Smart Grid, né? Fui coordenador do projeto Smart Grid pela Eletrobras. E uma das minhas preocupações aí é mão de obra. Realmente é um peso, eu estava até vendo ali a discussão dos colegas do lado ali, é incrível como é que distribuidor e fabricante só culpa o pessoal de campo, né? Eu tenho que defender um pouco aqui o pessoal da instalação, né? Instalação essa que a gente sempre procura qualificar, né? Então a gente trabalha sempre no meio da eletricidade, com solar, é fazer essa união, né? Deixar um pouco o conceito do instalador solar e passar para a questão do eletricista, do técnico, né? Do eletrotécnico, do técnico de telecomunicação, trazer esses velhos conceitos que a gente já trabalhou na 5419, 5410, também para dentro da energia solar fotovoltaico. E nisso a gente fala de indústria 4.0, de agro 4.0, tudo aquilo que envolve. Para mim, pessoal, o conceito meu da prospectiva do GD para o ano que vem, com tudo isso que está batendo de norma, de lei, é a gente cada vez mais na mão de obra se especializar e ter mais recursos. Para mim, o solar ele é só o meio, ele não é o fim nem o começo de uma tecnologia. Ele é uma válvula que a gente pode ter mais tecnologia agregada. E para a gente estar nesse novo contexto de tudo que está acontecendo, foi falado aqui de Ministério de Minas, Ernia, ANEEL e Prodist. E na nossa parte a gente tem que conhecer sim, o integrador tem que conhecer um pouco desse mundo, principalmente do Prodist, que fala bastante de eficiência energética e de medição. Entrar nesse contexto também do mundo energético. Isso é importante porque o integrador vai ganhando também força para ter esses argumentos, igual o Everton falou, para chegar de repente nos seus deputados locais, para ter embasamento perante o cliente e para ter embasamento perante o consumidor. O consumidor tem que entender que ele está no contexto energético, que ele também é beneficiado com cada informação que a gente passa. Então, tarifa branca, saber analisar ano que vem com a questão da 14300, portaria 140, sistema híbrido, como é que eu vou usar isso? Como é que o integrador vai fazer venda disso? Tarifa branca, de repente pode ser uma boa possibilidade, né? Ter um horário ali de carga, você carrega sua bateria no horário híbrido, no horário ponta, fora ponta, igual é na indústria, igual é no grupo gerador, igual a gente já trabalha. Então, dificuldade que o pessoal de repente está trazendo com tanto de norma que está entrando, pode ser também chances de negócio para o integrador, porque a tecnologia está entrando de um lado, o fabricante está fazendo a sua parte, o distribuidor está fazendo a sua parte, e basta nós também, como integrador, fazer a nossa parte. Então, a MB ela vem trabalhando, o Merivaldo Brito vem trabalhando bastante nessa conscientização da mão de obra qualificada, mas não só quanto a execução, mas também como levar solução para o cliente. Hoje eu atuo com o fabricante, levo treinamento para os integradores parceiros que estejam com a gente e a gente tenta, né, cada vez mais se profissionalizar diante das dificuldades que vem por aí, com normas que ainda existem, mas, por exemplo, bateria, armazenamento, a gente nem tem norma. Né? Algumas situações que ainda vai vir por vir, mas por que não se adiantar e já profissionalizar? E para isso a gente tem que conhecer o mercado energético, medição, medidor, tarifa, Prodist, né, eficiência energética, entender um pouco desse composto para a gente levar também solução para o cliente. E aí também o integrador, entrando nesse mundo energético, conhecer sim, né, de tensões, fator de potência, harmônio, entender tudo aquilo, que a concessionária e a Brad fala tanto que a gente prejudica o sistema. Né? E por que não colocar um analisador no alimentador que eu instalei um solar e provar o contrário? Mas tem que ter capacitação. E não é difícil, a gente já trabalha no meio elétrico, a gente já trabalha no meio solar. Só basta a gente, de repente, fazer as parcerias certas com o integrador, procurar esse mercado e, de repente, na hora que você está instalando um sistema solar, não buscar uma consultoria de alto preço para te cobrar o dobro do que você cobrou só para levar o cara para passar o analisador. Né? Então chamar essa atenção para o integrador 4.0, esse eletricista 4.0, essa pessoa que pode também desenvolver trabalho, medição através desse mercado que a gente tem. Eu vejo muito o entregador, pessoal, passando kit, né? Hoje a gente está tirando kit, eu também, normal, aperta, né? Não dá conta de atender, mas a gente esquece um pouco de 2023 está aí. E tudo isso que o pessoal está falando de norma vai mudar e vai afetar. Mas de repente também pode ser uma oportunidade de novos negócios. Né? E eu sempre falo que a análise de energia é como um tratamento, né? Problema, especialista, exame e diagnóstico. Se tem um problema, eu preciso de um especialista. Se preciso de um especialista, eu tenho que ter medição na energia. Se tem medição e eu consigo chegar no diagnóstico e aí sim levar uma solução para o cliente. Né? Então o integrador, o eletricista, o técnico, a gente tem que ter essa visão enquanto 2023, porque já está aí.
Os equipamentos já estão aí. Então, levantamento técnico comercial, configuração financeira, possibilidades legais junto à concessionária, né? Entender essa composição, geração e medição. Não é só geração. Hoje a gente tem que entender de medição. O que eu estou gerando, o que eu estou injetando, o que eu estou pegando da concessionária, não ficar só na mão do leiturista, né? O leiturista vai lá e tira o campo 103, o campo 55, mas se ele errar uma leitura, acabou tudo isso. E vem aquele problema que o Everton falou. 3 meses depois você vai receber o crédito, tem que entrar no PROCON, tem que buscar especialista, tem que pagar um advogado. O molho sai mais caro do que o peixe. Por que não investir no sistema de monitoramento, entender um pouco dessa medição? E isso também a gente traz. Entender um pouco da rede de distribuição. Saber que maiores problemas, de repente, vêm da rede de distribuição e não da carga para o cliente, né? Entender também que a gente também tem cargas e também tem instalações internas de indústria e comércio que também prejudica. Exatamente, né? Não, o pau que bate em Chico bate em Francisco. Entender essas duas condições é interessante para o integrador e para o eletricista 4.0, para que a gente possa, de fato, entregar um serviço com qualidade. E não só apenas instalar um sistema solar e, de repente, o sistema solar ainda leva a culpa, né? Depois que instalou o sistema solar, petecou tudo, a energia acaba, o negócio... Então, de repente, o cara já estava com um problema há muito tempo, a rede de distribuição estava com uma queda de tensão muito grande, o transformador da concessionária sempre foi sobrecarregado, mas na hora que coloca o solar, pronto. Foi o solar que deu tudo isso. Então, conhecer esses conceitos, né? Saber também das questões de proteção, vi falando ali de proteção, né? Saber da 5419, 5410, o pessoal está reformulando isso, mas eu sempre falo, cara, a nossa Bíblia veio da 414, resolução 1400, aí você tem que ir em norma. Todo lugar é norma, né? Então a gente também tem essa capacidade de buscar isso, né? Então, entender o comportamento da carga, uma vez você vai também entender o comportamento da sua geração. E isso, se você está com a sua geração boa, se você está com a sua geração ruim, o que está interferindo? É sua carga interna? É a energia de má qualidade que vem da concessionária? Isso vai prejudicar no rendimento do inversor, né? Então, ter esses dados é possibilidade do integrador e o eletricista 4.0 poder levar mais solução ao seu cliente e mais entendimento com isso. Então, para isso, algumas ferramentas, né, que a gente tem que sair um pouco do solar, né, também trago, né, não adianta ficar falando e não dar alguma solução. Então, buscar um pouco na eletricidade, que são de medição, né, de uma análise, né. Esses dias eu fui fazer uma visita para um integrador no estado do Alagoas, e ele falou para mim, Merivaldo, agora a gente vai dar, né, uma levantada aqui, a gente vai montar uma equipe de manutenção, porque tem muitas reclamações de outras. Eu falei, bacana, pegamos uma consultoria e tal, agora a gente vai implantar um sistema de manutenção. Eu falei, beleza. E se na indústria do cliente, o cliente chamar e você chegar lá e for uma distorção de harmônio? Não, aí eu vou ter que chamar uma empresa especializada em elétrica. Né? Então você vai na empresa de um cliente, você não vai saber se o problema é corrente contínua, corrente alternada, se é uma distorção de harmônio, se é um banco capacitor, se é uma automação. Tem várias variáveis dentro da indústria que a gente tem que entender isso, né? Se eu não posso resolver, eu tenho que saber qual que é da minha equipe que vai resolver. Então, de repente, o pessoal está muito assim na questão da manutenção, ainda, né, naquela questão de geração. Só geração, só geração. E tem outros fatores que não é nada disso. Com o analisador, com a especialização, entender a classe de consumo, né? Classe A, classe C, classe B, até para você usar o analisador correto também, né? Eu vejo o pessoal também indo muito desesperado. Merivaldo, qual o tipo de ferramenta que eu uso? Qual é o tipo de enquadramento que você está usando? Você é um perito? Você quer fazer perícia? Não. Só que você quer fazer geração? Você quer ver distorção? Depende do que você vai precisar. Né? Eu sempre falo, começa pelo simples, né? Começa por algum lado, porque aí você já vai chegar naquelas outras situações, tá? E nisso você vai ver, entender gráfico de potência, né? Fator de potência, aí você vai ver flutuações da tensão, enfim, tudo aquilo, pessoal, que realmente o mundo elétrico nos oferece, né? Que é esse contexto energético, que é essas discussões que tem tanto entre concessionária, indústria e depois que instala um solar. Eu acredito muito nessa questão, reduzir o custo de energia, né, de pequenas e médias empresas. Eu faço bastante consultoria quando o integrador fala para mim, ó, agora, porque antigamente, né, Everton, era 10 kW pico, 8, agora o menino liga para mim e fala assim, ó, tem um mega ali, né, uma coisa mais simples, né, vamos instalar um mega ali, o cara tá pedindo um orçamento, e aí você chega na indústria do cara e fala assim, mas vamos ver o comportamento de carga, vamos ver o que a gente pode reduzir, de repente fazer um trabalho com ele, entender o comportamento dele, né, eu já tive situações em postos de gasolina, que eu não fiz no posto, não faço em cima, a gente fez fora, mas que o cara tinha um posto lá tão antigo que a gente fez uma simples análise de eficiência energética em lâmpada de LED, a gente diminuiu o consumo dele quase em 15%. Então já diminuiu o tamanho da minha usina. E não deixei de ganhar o meu, porque eu levei solução para o cliente. Agreguei valor no meu trabalho. Então também saber essas questões é bacana. Onde é que se consome mais energia? Né? Se eu faço uma análise, eu vou saber onde que eu vou trabalhar no cliente, como que eu vou comportar com a carga dele, né? Aí eu coloquei alguns exemplos, shopping, hospitais, hotéis, né? Iluminação, refrigeração, porque você entendendo isso, também você entende a dor do cliente. Por mais que ele vai querer contratar uma solução solar, mas depois você tem um serviço recorrente de manutenção.
melhorar de repente um quadro de distribuição, melhorar de repente a automação, de repente fazer uma implantação de iluminação para ele. Eu acho que essa tendência da indústria 4.0, que a gente vê tanto falando, que a gente acha que está tão distante, tem que começar pela nossa iniciativa de campo, de levantar as oportunidades. Depois que você levanta a oportunidade, você chega com a solução, junto com os fabricantes, junto com os distribuidores, junto com os parceiros, usando cada um aí as suas inteligências, né? Entender as regras da concessionária, que é tão complexa, mas tem umas que não é tão complexa. Por exemplo, de acordo com o Prodit 3, eles têm que ter lá as tabelas de cargas. Coisa simples, né? Entender o comportamento, que ali eles podem ter as NTs, porque, né, as NTs revisadas, mas sempre tem nos sites da concessionária. Porque a gente também tem que entender que muitas vezes essa falta de informação também complica. Eu vejo muita gente falando de reprovação de projeto, e quando eu chego e falo, mas reprovou e tal, e a hora que eu pego, eu falo, cara, mas não está de acordo com a norma. Realmente, o padrão de entrada não está de acordo com o que você colocou. Então tem que entender. Então por isso que eu falo simples, né? Eu sempre falo que para entender solar, entender toda a tecnologia, a gente tem que entender tensão, corrente e potência. Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem como, gente. Não adianta chegar na maior da alta tecnologia se você não conhece os primórdios da eletricidade, né? Que você não conhece esse princípio básico, tá? Aí sim, né, entrar nas normas, entender um pouco. Eu vejo muito, pessoal, a gente faz uns treinamentos com alguns integradores. Agora eu fui lá em Maceió, né, ele estava com 20 eletricistas, ele foi um integrador que subiu muito rápido, eu fui lá fazer um treinamento de eletricista, eletricidade básica, NR10, NR35. O pessoal, por incrível que pareça, hoje você trabalha na eletricidade, o cara não tem um NR10, não tem um NR35, não tem um NR33. Na minha época de concessionária você nem entrava, né, as empresas exigem isso. Então, pulverizou demais e assim, talvez a nossa grade acadêmica, né, nesses cursos de 2 dias, né, talvez não consiga, nesse tempo de 2 dias, te passar toda uma grade curricular. E de repente você não sabe analisar uma norma 16690, que você vai pegar o princípio básico da 5419, 5410, a NBR 1612, algumas situações que é de praxe, que a gente tem que entender e pelo menos saber direcionar, né, buscar essa situação. Então acho que o integrador ou o eletricista 4.0, que é a parte que mais eu trabalho com o pessoal, que mais eu tento colocar novos projetos, a gente tem que ter um pouco disso. Tá atento, lógico, como o Everton falou, a gente tem bastante pessoas aí capacitadas, associações, o MSE, o Mercado Livre. Então, assim, as pessoas que já estão capacitadas e estão ajudando na 14300, bacana, mas vamos fazer o contrário também. Vamos ficar de olho nas normas e também nas revisões. Porque elas estão acontecendo, e muitas acontecendo de acordo porque o solar também movimentou muita situação, o GD movimentou muita situação. Então a gente também tem que fazer a nossa parte aqui embaixo, pessoal, né? 5419, e aí sim fazer a instalação, fazer esse serviço da melhor forma e qualidade. Essa instalação de 1 meguinha que a gente faz, a gente discute muito aterramento, tá? O pessoal pode falar aí, vai ver que a gente conectou o aterramento módulo a módulo, e aí eu sei que tem várias discussões aí, eu sempre falo que as boas práticas é cada um que vai fazer, mas 5419 vai falar que tem que aterrar todas as partes metálicas e você decide como é que você faz o aterramento do seu módulo, né? Tem uns que faz para o clamp, isso eu acho que as boas práticas elas sempre são bem-vindas, né? A discussão entre os integradores, tem muito integrador com soluções e práticas boas, né? Eu sempre viajo, dou treinamento de um, eu pego uma prática de um ali, levo para o outro ali, compartilho, né? Porque eu acho que é essa interação que vai fazer com que o nosso mercado cresça, tá? E alguns pontos que a 14300 vai trazer, e outras, Corpo de Bombeiro, por exemplo, no Mato Grosso, Everton, lá no Cuiabá, o pessoal está discutindo agora com o comandante de bombeiro que eles estão querendo colocar para comércio e indústria que o inversor tenha a famosa discussão do IFCI, Arco Elétrico, está lá, dia 15 fecha a audiência pública, pode entrar lá que vocês vão ver o que o Corpo de Bombeiro está pedindo para o Estado de Mato Grosso. Então é uma realidade, né? Se vai aceitar, se não vai, está lá aberto para todo mundo mandar as suas ocasiões. Então, segurança no sistema solar fotovoltaico que está sendo discutido de acordo com o L1699B, que a portaria 140 também colocou alguma coisinha, mas não especificando. Sistema e prevenção de geração de módulos, análise do tempo de real de curva IV, né? Então, essas questões de tecnologia, de como que eu posso também extrair o máximo do meu inversor. Qual inversor que eu estou colocando, se esse equipamento está de acordo, né? Eu coloquei aqui a norma, Everton, é essa daí que está sendo discutido lá, né? Então, isso é real, né? Então eu fui lá, participei com o comandante, eu falei, caramba, já está bem acelerado o negócio. Então, olha para você ver, de repente o cara vai lá para validar um alvará e não vai validar aquele alvará de uma indústria porque o inversor não está dentro daquilo que ele colocou, né? Que é algo que corta a corrente reversa e a tensão também, né, no circuito. Então, isso é importante, e isso também tem que estar com o integrador, porque é o integrador que tem que trazer isso para o cliente final, né? Então a gente tem que ter cuidado com a norma também. Eu coloquei algumas situações aqui, o tempo é pouco, mas está ali, ó, sistema de proteção contra descarga atmosférica, né? Extintores deve ser demissionado, tudo isso aqui é o que o Corpo de Bombeiro de Mato Grosso está todo o auxílio ali, né? Não só na venda, mas também no pré-venda, tá bom? Essa daqui é um parque que a gente está lá em Mato Grosso, né?
É um parque... Esse aqui eu queria até soltar o videozinho. Tem como soltar o videozinho? É o que a gente faz, né? Então esse aí é um parque já com 40 mega, né? Ele é voltado mais para a questão também de geração centralizada ali para os dependentes. A gente faz toda a parte de consultoria técnica com tracker, né? Então os treinamentos que a gente faz também, a gente leva o pessoal para a teoria, mas a gente leva o pessoal para o parque, para que ele entenda todo o procedimento, desde a ligação, desde a fundação, desde a caixa de distribuição. Então tudo isso a gente faz ali junto com o parque, né? Esse parque ele fica em Cuiabá ali, na localidade de Cuiabá. A gente também tem a questão do nosso... Eu faço desde 2017, eu faço os meus programas sociais, eu nunca cobrei um curso, né? O pessoal sempre falou de plataforma, de abrir curso, parece que eu só sei dar aula mesmo para aquela galera que está ali, né? Então, a gente tem os cursos profissionalizantes, lá em Cuiabá já foi mais de 200 eletricistas, desde a época os primeiros eletricistas que eu formei foram os que trabalhou comigo em concessionária, passaram 160 horas comigo dentro da sala de aula na igreja, todos eles viraram eletricistas, a gente foi instalar o solar, por mais que já era eletricista, a gente foi reciclar. Então, onde que a gente chega, tá difícil de mão de obra, a gente acha uma salinha ali, coloca a galera dentro de uma sala, antes de ir para a obra a gente vai ficar um tempinho ali conversando sobre eletricidade e sobre as boas práticas, né? Então eu também rodei no projeto Rádio Show dando aula também, eu gosto muito da área educacional, eu acredito que a educação profissional transforma e vai ser a educação privada que vai fazer essa diferença, a educação pública eu não acredito muito, né? Então a educação privada de cada um da gente que pode compartilhar com o seu conhecimento e mostrar um pouco o que você pode fazer. A gente tem muita pessoa, coisa, e desse projeto já saiu outros projetos para as crianças também que querem entender a profissão. Então a gente tem 2 anos também, 17 crianças que a gente educa com engenharia e também levando isso. E eu acredito que a gente só é abençoado para abençoar pessoas. Agradeço, obrigado, tá?